Aqui estamos novamente para seguirmos com a leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pelo espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Entrevista com o mentor. No dia seguinte, até antes do horário determinado, ansioso, Getúlio estava à porta do gabinete do irmão José. O tempo demorava a decorrer, por isso chegou antes mesmo do esperado. Aguardou alguns instantes antes de bater, e quando ia fazê-lo, eis que o querido instrutor abre a porta com a intenção de ir buscá-lo. Que surpresa, não contava encontrá-lo aqui. Cheguei há pouco, não quis incomodá-lo. Podemos ir, então, mas devia ter entrado. Chegara à sala onde o irmão Fabrício os aguardava, cuja porta até se encontrava entreaberta. A uma leve batida de irmão José, tivera a permissão de entrar. Getúlio, um tanto acanhado, seguia o seu orientador, mas observava atentamente aquela figura tão sublime ali sentada. Aquela mesma que estava habituado a ver nas preleções do salão, mas um tanto diferente, talvez pela proximidade e pela situação. Esse é o nosso Getúlio, irmão Fabrício. Que Deus o abençoe, que a sua presença aqui conosco esteja sendo agradável e edificante ao seu espírito. Getúlio nada respondeu, sentou-se na cadeira que lhe foi indicada e irmão José fez o mesmo. Tenho acompanhado o seu progresso desde que chegou, e agora, concluído o que havíamos programado, era necessário que conversássemos para uma avaliação mais direta de como se encontra. A bondade de todos aqui tem me proporcionado muito bem-estar, e a cada dia sinto-me melhor, apesar da carga tão pesada que consegui juntar para mim próprio. Todos nós sempre erramos, meu filho. Aqueles que já se desfizeram das imperfeições e conseguiram superar todas as faltas também erram muito. No entanto, como fomos criados pelo nosso Pai, para sermos bem seres perfeitos, um dia ainda todos nós seremos espíritos puros, e as imperfeições e os erros ficarão tão longe que nos parecerá impossível que os tenhamos carregado em nós. Entendo. Antes de tudo, quero lhe agradecer pelo que me tem proporcionado aqui. Agora consigo pensar, refletir, analisar, após um período de tanta inconsciência de mim mesmo, quando deixei o meu corpo na terra de forma tão irrefletiva e irresponsável. Deus sempre tem caminhos que nos trarão novas oportunidades, mas se não as aproveitarmos, os débitos irão se acumulando e o progresso espiritual se retardando cada vez mais. O irmão já errou muito em outra época em que lá na Terra esteve, e muito prometeu para esta última encarnação, a fim de ressarcir seus erros. Muito realizou lá também, que teve grandes oportunidades. Ajudou, de certa forma, o seu país a progredir, a estar mais organizado, abrindo caminho para muitos depois. Mas, a par disso, também errou muito. Nem sempre os métodos que usava eram os mais adequados perante Deus. O que realizou de bom propiciou-lhe o amparo que vem tendo aqui, e novas oportunidades um dia poderão lhe ser dadas. Não sabemos ainda em que condições, principalmente pelo fim que deu à própria vida. Mas o irmão pôde já resgatar muitos de seus débitos no período em que estagiou naquelas regiões de onde foi trazido para cá. Tenho muito receio do que ainda me aguarda. Estou consciente dos meus erros e nem sei se sou merecedor de tudo que recebo aqui. Somos merecedores, pois sempre temos algo a nosso favor. O irmão também o tem. O país, a partir de seu governo, tomou um novo rumo. Partiu para uma completa remodelação e valorização mais integral das suas potencialidades, ao invés de estar segregado apenas a um setor. Foi a partir das suas ideias, da sua implantação das diretrizes, que o Brasil mudou muito, propiciando também a outros que prosseguissem. Mas, como já dissemos, na sua caminhada lá, muitos compromissos assumiu. Tudo lhe é contado, e as coisas boas serão atenuantes das más. Não fosse o ato final que praticou, estaria em muito melhores condições. Getúlio ouvia todas as suas palavras, mas não as sentia como um julgamento, nem disso se lembrou. A bondade e a serenidade com que o irmão Fabrício lhe falava deram-lhe a impressão de que conversava com um grande amigo. Irmão José permanecera apenas para apoiá-lo com a sua presença, mas não deveria interferir, a menos que fosse solicitado. A conversa continuou assim por muito tempo, mas irmão Fabrício, sempre muito calmo e prudente, deixava-o à vontade,
No transcorrer do assunto, em determinado momento, Getúlio perguntou: Agora, o que acontecerá comigo? Irmão José, que tem sido tão somente um orientador, mas sinto nele um grande amigo, disse-me que eu deveria desempenhar alguma tarefa, algum trabalho que possa me ajudar a saldar um pouco dos meus débitos. Quero lhe dizer que estarei pronto para o que me determinarem e pretendo realizá-lo o melhor que puder. No momento adequado terá uma tarefa, mas antes devemos ainda mostrar-lhe alguma coisa que será importante para a sua consciência plena e total. O que é, irmão? Estamos providenciando para que tenha conhecimento de encarnações anteriores, particularmente aquela que lhe foi muito importante, que está relacionada com a função que desejou desempenhar na Terra. Após uma atividade lhe será dada, e o irmão, simultaneamente, poderá estudar e aprimorar o espírito, não só pelo trabalho, mas pelo conhecimento. Quanto maior o conhecimento, mais o espírito caminhará dentro das suas responsabilidades e se esforçará por cumprir as tarefas com correção, apoiado nos ensinamentos de Jesus e com os olhos voltados para Deus, que é a nossa meta final. Compreendeu, irmão? Sim, sinto-me que minhas iniquidades aumentam, pois estive sempre muito afastado daquilo que deveria ter sido o meu objetivo maior. Sempre há um recomeço, e não é necessário martirizar-se tanto, pensando no que ficou para trás. Apoie-se em suas faltas apenas no que elas possam servir de lição para um aprendizado maior. Não devemos ficar parados, lamentando, mas nos esforçarmos para progredir. É o que o irmão deve ter em mente agora. Do esforço, do estudo, do desempenho de um trabalho aqui, em favor dos mais necessitados, é que o progresso irá se fazendo. Acima de tudo, apoie-se sempre em Deus. Ligue-se a Ele em orações, a fim de que a sua mente e o seu coração estejam protegidos, fortificados para a nova caminhada, até que Deus permita o seu regresso. Obrigada por todas essas instruções e tenha certeza que tudo o que conversamos terei comigo um vasto material para refletir e analisar, em confronto com minhas próprias tendências. Esforçar-me-ei bastante para corresponder a todo o carinho e atenção de ensinamentos que tenho recebido aqui. Que Deus o abençoe e lhe dê forças para caminhar em direção a Ele. Por agora pode ir, e se alguma necessidade tiver, fale com o irmão José, a quem está mais diretamente ligado. Ele terá as orientações a respeito do que deve ser feito, e quanto à sua atividade também. Irmão José agradeceu e, convidando Getúlio, retiraram-se. Aliviado da tensão, com o coração abastecido de energias novas, que lhe seriam muito salutares, Getúlio caminhou alguns passos em silêncio, mas logo o irmão José perguntou-lhe: Então, amigo, como está o seu coração? Como há muito não me sentia. O contato com figura tão elevada, de quem se percebe irradiar tanto amor, fez-me um grande bem. Mas ele falou em atividade. Falou que tomarei conhecimento de encarnação anterior. Quando isso se realizará? Aqui tudo tem um tempo certo, mas será logo. Por enquanto, continuará as leituras, os passeios e muito mais que isso, os seus raciocínios e análises. Eu o farei, mas não desejaria me furtar também da sua companhia, quando puder dispor de algum tempo para mim. Sabe onde me encontrar. Terei o maior prazer em atendê-lo. O irmão é muito bondoso. E agora, o que faremos? Perguntou-lhe o orientador. Deixe-o livre. É tarde, vou repousar um pouco e pensar. Que Deus o abençoe. Esteja sempre em seu pensamento, amparando-o nas suas reflexões. Obrigado, companheiro de jornada, e que Deus o ilumine sempre também, e o inspire cada vez mais na sua atividade, para cada vez mais o seu trabalho lhe traga algumas alegrias. Certamente um dia esse trabalho me trará muitas alegrias. Ainda conversaremos sobre ele também. Alguns dias se passaram. Às vezes Getúlio procurava o irmão José, e às outras era o próprio orientador que o procurava, até que a sua nova atividade foi permitida. Chegado era o momento em que visualizaria uma encarnação pregressa, que lhe traria muitos esclarecimentos, se colocada em confronto com essa última que havia passado na Terra. Irmão José procurou Getúlio no seu compartimento para lhe dar a notícia. Também não o encontrou. No caminho de volta, avistou-se com a irmã Cíntia, que, após trocarem algumas palavras sobre suas próprias tarefas, o informou que vira aquele irmão caminhando em direção ao parque.
Então irei ao seu encontro e aproveitarei também para dar o meu passeio. Até mais ver, irmã. Passado pelo jardim florido, encontrou-o caminhando no parque, devagar, mãos para trás, meio cismarento. Alguma preocupação, meu caro Getúlio? Que bom vê-lo. Há quanto tempo não estávamos juntos nesse local? Procurei-o e a irmã Cíntia informou que vira dirigindo-se para cá. Resolvi vir também. E sempre muito bom desfrutarmos dessa maravilha que a natureza tem aqui. Deseja alguma coisa comigo de especial? Tenho uma notícia que talvez lhe agrade muito. O que é? O irmão Fabrício permitiu que veja uma encarnação sua, que lhe trará muitos esclarecimentos e algumas das suas indagações e ressentimentos. Quando isso ocorrerá? Podemos marcar para amanhã cedo. E onde a realizaremos? Como será? Da mesma forma como visualizou toda a sua última encarnação lá na Terra. É no mesmo lugar? Sim, utilizaremos a mesma sala, a mesma aparelhagem, mas verá uma época diferente. E eu me reconhecerei nela? Com certeza. O senhor não poderá me adiantar alguma coisa? Não me é permitido, pois já começaria a fazer julgamentos que poderia ser inadequado, por não ter a totalidade do que lhe é necessário. Amanhã, então, no horário de sempre? Sim, no mesmo horário, logo cedo. Assim teremos o resto do dia para analisarmos e compararmos se sentir necessidade. Dadas essas informações, ainda permaneceram no parque por algum tempo. Irmão José, sempre aproveitando todas as oportunidades, transmitiu a Getúlio ensinamentos baseados na vida cristã e no conhecimento da vida espiritual. Retomaram mais tarde, Getúlio, ansioso, já aguardava o dia seguinte. Terminara a leitura do livro que lia e muito verificou a respeito da personalidade central. Diferente de si próprio, gostaria também de conversar com o irmão José sobre isso, quando houvesse oportunidade, ainda mais que sabia ser ele um escritor. O dia se encerrou, a nova manhã surgiu, aquela em que deveria estar em confronto novamente consigo mesmo, só que não trazia em si nenhuma lembrança que pudesse ajudá-lo. Assim, encaminhou-se à sala indicada, onde o irmão José o aguardava. No próximo capítulo vamos saber quem foi Getúlio antes de ser Getúlio. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos no capítulo seguinte. Abraços.